Oi, tudo bom? Meu nome é Graziela Barduco, sou atriz e poeta e eu queria dizer para todos serem muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui na nossa live pela Cordel Sem Machismo. O movimento tem como objetivo denunciar e combater o machismo neste gênero literário, como também exaltar o protagonismo feminino no meio cordelístico. Para conhecer e apoiar nossa causa, curtam nossas redes sociais, Instagram e YouTube, @Cordel Sem Machismo. Bom, queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui participando dessa live, que a temática é o cordel e a pesquisa acadêmica. E eu desconfio que as meninas do Cordel Sem Machismo me convidaram para estar mediando essa live com essa temática justamente por conta da minha história com o cordel. Porque foi assim, embora eu escreva poesia, a minha pesquisa era na área de teatro. Então eu estava fazendo um mestrado na área de teatro e eu estava pesquisando elementos da cultura popular brasileira para fazer uma conversa entre a cultura popular brasileira e o teatro infantil. E o objetivo era fazer um espetáculo teatral infantil. E foi no meio dessa pesquisa que eu fui me apaixonando cada vez mais pelo cordel e fui entrando de cabeça nesse gênero. De modo que no final a minha dissertação, que na verdade foi em formato de memorial, nela eu consegui consegui convencer a minha orientadora a deixar eu colocar os meus poemas nesse trabalho acadêmico. Então esse trabalho acadêmico, na verdade, ele tem dois lados: o lado A e o lado B. O lado A é aquela coisa mais acadêmica, mais quadrada, com as normas da ABNT, tudo desse jeitinho. E o lado B a gente chamou de memorial lúdico. Então eu consegui colocar as poesias que eu fui escrevendo no decorrer dessa pesquisa, eu consegui fazer uma série de colagens, como se fosse um diário. Então eu fiquei muito, muito feliz de poder colocar poesia num trabalho acadêmico e de ter sido aceita, né? A banca comprou a ideia, então fiquei muito feliz por causa disso. E eu acho que as meninas, pensando nesse meu histórico, me chamaram para fazer a mediação dessa live de hoje, que é com duas pessoas maravilhosas e muito especiais, que faz pouco tempo que eu conheci, mas que assim, parece que já são amigas de longa data. A primeira que eu vou chamar para conversar com a gente é a Maria Clara Pessoa. A Maria Clara... Não, eu não vou apresentar a Maria Clara, eu vou deixar que ela mesma se apresente. Então eu vou chamar para ela conversar com a gente. Maria Clara está chegando para responder quem é. Bom, enquanto isso, então, eu vou falar um pouquinho dela, tá? Vou dar um spoiler. Eu vou contar para vocês que a Maria Clara, ela além de cordelista, também faz rap. E o mestrado dela o tema foi Trajetórias e Transformações do Cordel. Então ela tem uma dissertação que faz todo um histórico sobre o cordel, uma pesquisa muito legal e muito bacana. Até depois eu vou perguntar para ela se tem como ela disponibilizar essa dissertação para o público, porque é realmente um trabalho muito bacana para ser lido e degustado. Ah, alguém chegou! Ah, Maria Clara chegou! Olá, Oi, minha linda, tudo bem? tudo bom e você, tá bem? Tudo bem, ai, seja muito bem-vinda, que bom que deu certo nossa conexão. Estou feliz de estar aqui Sim, com você. Eu já estava aqui eu dando também. spoiler de você, falando quem você é, falando um pouquinho sobre a sua pesquisa, mas não tem graça eu falar. Queria que você mesma me contasse quem é você. Conta pra Que gente. mistério, muito Que mistério. mistério. Ai, então, eu sou Maria,
eu falo, meu nome é Maria Clara Pessoa, Maria Clara, e aí nas redes sociais eu coloco Maria Pessoa, mas é um detalhe. E, enfim, sobre a questão do cordel, eu tenho uma relação muito próxima e familiar, né, com o cordel, porque o meu pai é cordelista, então ele desde cedo incentivou a gente a estar no mundo da arte, da cultura, a produzir poesias. Então, desde cedo também a gente produz poesia. E aí, o cordel, eu entrei quando a gente veio aqui em São Paulo, ele também faz uns 10 anos que ele produz o cordel, uns 9 anos, quando a gente veio para São Paulo, né, a gente é de Natal, Rio Grande do Norte. E aí também ia nos eventos com ele, e apesar de nunca ter feito cordel. E aí um dia eu fiz uma oficina e produzi junto com o restante do pessoal um cordel, né, que se chamava O Tolete de Tu. A gente fez uma antologia, o pessoal que fez a oficina, e aí o meu cordel se chamava Tolete de Tu. Eu tinha 14 anos na época. E, enfim, esse cordel falava sobre um cocô gigante, né? Um tolete a gente chama lá no Nordeste de cocô. E Itu pela cidade grande, né? De ter várias coisas grandes e tal. E aí a gente colocou esse nome. E aí foi a primeira vez que eu fiz um cordel. Tá escutando bem? Tô escutando bem, agora tá perfeito. Tá. E aí, a partir disso, depois disso, entrei no rap, faz uns 5 anos mais ou menos, enfim. E aí, depois que eu terminei a faculdade, me aventurei a entrar no mundo acadêmico, né? Que era um espaço onde eu não me sentia muito confortável, mas acabei entrando pela UFABC, fiz mestrado em Ciências Sociais e Humanas. E aí a gente começou a falar sobre o cordel e a migração nordestina. Então, eu abordei o tema do cordel como uma cultura que os nordestinos, né, no processo de migração do Nordeste para o Sudeste, a partir do advento econômico, trouxeram também essa cultura que originalmente surgiu no Nordeste, no Brasil, mas que hoje cordelistas do país inteiro produzem e a cultura está no país inteiro. Então, eu trago um pouco essa ideia, né, de como que o cordel disseminou no Brasil e trabalhando a questão da migração, trabalhando como que os cordelistas nordestinos se veem no Sudeste produzindo essa cultura, essa arte. Então, no começo, inclusive, eu trabalhava muito com a questão de uma identidade nordestina, né, e foi uma coisa que a gente foi construindo um pouco, porque, na verdade, a identidade, ela é construída a partir das relações sociais. Então, se você vem do Nordeste, viver um tempo lá, mas você vem no Sudeste, a partir das suas relações, você constrói a sua identidade, né? Não necessariamente é uma identidade essencializada nordestina, né? Então, eu trabalhei um pouco sobre isso, e o cordel como um instrumento desse processo, né? Vamos dizer, dessa construção de identidade do Brasil e dos cordelistas, né? Então, eu trago um pouco sobre isso. Eu escrevi também um pouco sobre mulheres cordelistas, é um artigo que bem no começo da pesquisa eu escrevi, então ela pega um pouco essa ideia da identidade, que depois eu construí, mas a essência do artigo é sobre mulheres cordelistas que migram, então eu entrevisto a Dalinha Catunda, não sei se você conhece, uma cordelista, né? Do Ceará, que mora no Rio de Janeiro, enfim, aí ela conta um pouco a história dela, o motivo da migração dela. A gente pega dados que demonstram os motivos de das mulheres serem migrantes, e a maioria dos motivos é por conta da sua condição de gênero mesmo. E esse artigo, na verdade, eu escrevi com uma colega minha do mestrado também, a Ana. E ela também trabalha sobre literatura, as mulheres na literatura em geral. E, enfim, a gente traz esses elementos. E aí, para além do cordel, e também agora eu estou retomando a escrever, eu canto rap. Então, eu participo também de um movimento que se chama Movimento Quilombo Brasil, um movimento militante mesmo, de hip hop,
compõe vários estados aí, vários colegas e colegas que cantam rap, grafitam. Então é um movimento bem legal também que a gente constrói. É mais ou menos isso. E olha, eu fiquei super curiosa para saber justamente isso. Como é que foi a sua transição do cordel para o rap? Quando que virou essa chavinha? Quer dizer, você continua no cordel, mas agora você também é do rap. Então, quando que você resolveu mesclar? Ou como é que você transita de um gênero para o outro? Me conta. Na verdade, assim, o cordel, eu não sei nem falar quando que começou, porque é tão intrínseco desde muito jovem, que eu escrevo poesia, que a gente é no meio da arte e tal. Na verdade, assim, eu escrevi o cordel aquele lá da oficina e sempre fui no meio da arte, então nesse período eu fazia teatro aqui em São Paulo. Participava de tudo assim, cultural da cidade, queria participar, inclusive, por exemplo, a ocupação que teve da Funarte com o pensamento do Ministério da Cultura, eu estava lá também, então eu estava envolvida em tudo. Foi mais ou menos nesse período que eu conheci o pessoal do movimento do hip hop. E aí foi a partir do movimento, na verdade. Então, a partir do movimento, eu entrei e comecei a escrever letra, né? Na verdade, eu comecei a musicalizar as letras, as poesias que eu já fazia. E entrar na batida e fazer contato com o pessoal do movimento. Então, eu acho que é meio que tudo, assim. Então, é um que você só vai aperfeiçoando, né? No momento você está escrevendo mais poesia, no momento você está escrevendo mais rap, no momento você está no cordel. Então, eu acho que o cordel agora me ativou. Eu quero dizer, inclusive, que tem a ver com um movimento de mulheres agora, que está tendo esse movimento, né, de contra o machismo no cordel, e isso me deu mais ânimo, mais vontade de ser uma cordelista, de estar no meio dessas mulheres. Então, recentemente eu escrevi mais do que todo o resto da minha vida, entendeu? O cordel. Eu acho que isso incentivou também. A gente tem uma pergunta da Lu. Ela está perguntando como você sente a questão feminina no rap. Há muito embate quanto à questão de gênero? Conta pra gente. Inclusive, é uma questão que a gente sempre debate a todo momento. Mas eu tenho muito orgulho de estar num movimento em que, por exemplo, a maioria da executiva que está na direção do movimento é composto de mulheres, justamente por isso. Assim. Então, a gente tem um breve histórico de que o hip hop é majoritariamente masculino. Eu acho que no cordel também, em todos os aspectos da e aí, recentemente, a gente começa a tomar esse espaço, né, a tomar esse papel. Então, eu acho que o maior desafio nesse processo é trazer meninas e mulheres para o movimento e incentivar a produção, porque você vê que existem muitas mulheres que produzem, mas às vezes acham que é uma produção ali, mas né, não vou expor, não tenho que expor e tal, mas tem um monte de mulher que produz, não só letra, mas, por exemplo, nos DJs é muito difícil ter mulheres que se colocam, até porque também é difícil a questão do equipamento, mas também é difícil a questão da imposição, porque é majoritário masculino. Assim. A gente encontra várias mulheres que têm essa vontade de estar, mas é muito difícil. Inclusive, o mês passado de julho, né, é o mês latino-americano das mulheres negras, né, caribenhas, e o nosso movimento de hip hop fez um sarau, uma live só de mulheres, justamente sobre esse dia de mulheres negras. Então, assim, foi lindo. Mais de 10 mulheres, 20 mulheres assim que colocaram sua arte no sarau, e era só nosso espaço, e foi lindo, assim. E só as mulheres do movimento, ou seja, a composição do movimento é majoritariamente mulheres, e isso é um esforço muito grande que a gente faz. No ano passado a gente fez um encontro de mulheres no hip hop, lá no Maranhão. Foi ótimo também. Que legal. É uma coisa que a gente coloca em pauta sempre. Então, nosso movimento tem que ter mulher, tem que ter LGBT, tem que ter mulher negra, enfim. E me fala, você participa de slam também?
Eu nunca participei falando, né? Eu já fui ver e tal. Inclusive, era um desejo meu muito de participar de slam. Mas nunca tive a oportunidade de, sabe, hoje eu vou lá e vou, entendeu? Vou recitar. Nunca consegui chegar na hora, porque tem um horário antes, né? Para você se Sim! inscrever. Nunca consegui chegar na hora para me inscrever. Não sei se também é a empolgação, né? A confiança de ir lá e falar. Mas assim, eu tenho uma vontade muito grande. Não, é incrível. Ano passado teve um slam na Flip. Não sei se você conhece o Núcleo de Pesquisa Bartolomeu, que tem a Não. Estrela d'Alva, a Dani Nega, tem uma galera muito legal. E eu tive aula com eles na pós de musical. Então, eu conheci o trabalho deles dessa forma. E, por acaso, no dia que eu estava lá na Flip, teve uma apresentação, teve um slam, e teve, inclusive, um slam de uma galera muito jovem, lá de Paraty mesmo. Então, eles construindo um movimento, assim, na faixa de 15, 16 anos, eles se apresentaram, depois teve DJ, teve toda uma festa, e eu fiquei assim, maravilhada de ver essa força já desde pequenininho, assim, pequenininho não digo, mas assim, nos adolescentes. Então eu achei super importante cultivar isso e ter aquele espaço ali na Flip, que é uma feira literária tradicional e tal, então ter esse espaço do slam, do hip hop, eu fiquei maravilhada, então foi muito gostoso. Então, o Islã, inclusive, é um movimento que surgiu aqui no Brasil recente, né? E se você for olhar, majoritariamente é composto por mulheres jovens, super jovens, e de setores oprimidos, né? LGBT, mulheres negras. Então, assim, é um espaço total de resistência. Se você vai ver o que é dito e as pessoas que participam também, bastante da periferia, enfim, é um espaço aglutinador, assim, é um espaço de resistência mesmo das lutas que vêm ocorrendo, dos acontecimentos, né, políticos, enfim, você vê que isso sai muito lá. É importante também, inclusive é um tema que eu queria muito abordar, é a organização dos lãs, assim, é bem interessante. E você pensa em estender a sua pesquisa do cordel pro rap ou slam, pro hip hop? Você pensa em, de repente, em algum momento enquanto pesquisa acadêmica, fazer essa ponte entre esses dois movimentos? Penso muito, inclusive é a proposta para um doutorado aí, né, mais para frente, não sei, vamos Ah, ver. que delícia! Quer dizer, que delícia, meu Deus! Eu tô querendo me organizar, inclusive já até separei aqui umas coisas, uns textos, uns livros, mas eu quero abordar essas culturas como elementos, exemplos do que eu quero abordar, que são essas culturas como um espaço de emancipação da classe trabalhadora, linkando com a questão do capitalismo, o que a cultura é dentro desse sistema. Então, eu quero muito trabalhar e principalmente com esses temas, né? Islã, hip hop e o cordel, dentro disso. É o que eu estou pensando em fazer. Agora, eu até te falei, né, que eu estou escrevendo um artigo que é rebaba do que foi a dissertação. Assim, uma parte que eu tirei da dissertação que não entrou e eu estou querendo complementar, que é sobre os movimentos culturais, né? E aí eu abordo os movimentos do cordel. Inclusive, na dissertação, eu trabalhei com 2 coletivos, que é a Caravana de Cordel, que era um movimento aqui de São Paulo, né? E a Estação do Cordel, que é lá do Rio Grande do Norte, de Natal. E aí eu pego esses coletivos e vejo como que os cordelistas, eles, dentro desses coletivos, se organizam para produzir, para disseminar, para escrever o cordel, para dialogar com a ideia de que a organização é importante também para a disseminação da cultura. Inclusive, não é à toa que as mulheres no cordel estão se organizando, né, com uma pauta contundente, uma pauta realista, de que não tem que ter machismo no cordel. E só é possível que isso aconteça se a gente se organizar. E é o que a gente está fazendo, né? Então,
eu quero trabalhar nesse aspecto da organização, de ser um movimento social, de ser um movimento de cultura dentro da sociedade, na luta de classes, combatendo as opressões, enfim. Eu estou escrevendo mais ou menos sobre isso aí, vamos ver se sai, né? E me fala uma coisa, quando você decidiu fazer o mestrado, você já tinha essa temática? Como que você chegou nela? E como você foi recebida pela academia, pelo seu orientador, quando você falou que queria abordar cordel e cultura popular brasileira? Como é que foi para você isso? Então, quando eu fiz a graduação, eu me formei em serviço social. E o meu TCC foi sobre habitação, e eu gostava muito desse tema. Então, na verdade, assim, eu tinha um pouco de aversão do que é a academia. Tinha muito medo de entrar, porque eu acho que hoje, infelizmente, é um espaço muito excludente. Inclusive, eu tive um pouco disso no mestrado, que quem trabalha, não tem tanto espaço, as bolsas são muito limitadas. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de ser um trabalhador de estar nesses espaços. E eu vi um pouco isso na graduação e fiquei um pouco receosa de entrar, de seguir essa linha acadêmica, né? Mas eu fui, assim, e cultura para mim sempre estava muito envolvida. Então, assim, se eu não fosse cordel, ia ser alguma outra coisa envolvida com cultura. Apesar de gostar muito do tema da habitação. Mas aí eu me propus a escrever pela influência familiar mesmo, de estar muito ligada, e meu pai é muito engajado, então, assim, eu vejo uma referência um exemplo muito grande, então eu acho, e me inspira também, né? Então, me deu inspiração para escrever sobre isso. E a migração nordestina tem a ver com a minha realidade, né? Então, eu sou migrante de Natal, vim para São Paulo, mas eu vim acompanhada da família, né? Não foi uma opção minha. E em seguida eu fui para Santos, morei 5 anos lá, onde eu fiz a graduação, morei sozinha, então assim, longe de família, apesar de ser mais ou menos perto, mas ainda tinha carência, né? Então isso estava muito ligado à minha trajetória. E aí foi um pouco do que eu trouxe, né? Por isso que, assim, no começo da dissertação, a gente tinha muito embate, eu e minha orientadora, de falar essa questão da identidade nordestina, porque para mim era isso, sou nordestina, sou migrante, não sei o quê. E ela sempre falava assim, isso é você, mas você se constrói em outro território. Você está em São Paulo e você está pegando elementos daqui, do Sudeste, pegando elementos com outras pessoas e outro tipo de cultura, e você vai construir a sua identidade. Não necessariamente uma identidade construída, já que você veio do Nordeste para cá. Então, eu tinha muito essa coisa, assim, e foi uma coisa que eu fui construindo mesmo, e observando a realidade. A gente vai pegando a outra cultura e vai se relacionando e vai se construindo. E quando eu cheguei no mestrado, foi na minha transição também de Santos para São Paulo, né? Eu vim morar em São Paulo e desempregada, enfim, precisando de emprego, e fui prestar o mestrado. Quando eu cheguei, eu também não me senti muito confortável, me senti mais com os colegas, né? Mas é um espaço onde a gente ainda precisa muito ter relação para se aconchegar, então, assim, eu já cheguei vendendo doce, na universidade era proibido, não podia. E aí eu tive que criar relação com os seguranças, com os professores, com todo mundo. Então, o pessoal também me ajudou bastante. Não consegui bolsa, e no meio do mestrado eu consegui um emprego como assistente social. Então, assim, eu estendi um pouco o mestrado para terminar, né? Porque eu comecei a trabalhar e aí não tinha como, né, se dedicar exclusivamente. Mas foi um desafio grande. Inclusive, eu às vezes até acho uma loucura fazer doutorado trabalhando e agora com um bebê pequeno, né? Com bebê! Um bebê agora com 10 meses, vamos tentar. Mas é um desafio que eu também quero encarar a academia para também colocar lá dentro e dizer que o povo tem que estar aqui dentro. Então, quando eu terminei meu mestrado, foi uma das coisas que eu falei na minha apresentação.
Eu falei, eu não quero que essa minha dissertação ela seja impressa ou coloque no CD e fique aqui na biblioteca da universidade. Eu quero que, principalmente os cordelistas de quem eu falo, tenham acesso a essa pesquisa, porque eu falo dele, da trajetória dele, então eu quero que as pessoas tenham acesso a isso. Eu quero que o povo venha para a universidade e tenha acesso a isso. Então, por isso que também a minha pesquisa é mais na temática disso, né? Para inserir. Até porque também só mais uma questão em relação a isso. Eu estava conversando até com meu pai sobre isso, né? E saiu até na minha dissertação também. A maioria dos trabalhos que falam sobre o cordel são as pessoas de fora que vão fazer a pesquisa que traz. Não é um movimento das universidades. Então, você olha para os cursos de letras, a gente vê são pouquíssimos que colocam na grade o cordel como literatura brasileira, né, como gênero. E a gente só pesquisa para fora, o cordel como nós, cordelistas, quem está próximo, quem é pesquisador, quem é escritor e tal, e não como uma grade curricular da universidade. Isso é uma coisa que precisa avançar muito, né? E é um exemplo. Isso só foi considerado patrimônio nacional recentemente, né? Recentemente. Então, exatamente. Assim como qualquer outra cultura. Então, eu até estava falando antes de você entrar, se tem como as pessoas acessarem essa sua dissertação, tá em algum repositório, porque eu acho muito importante que as pessoas leiam, é de uma riqueza. Então, se você puder contar para a gente onde que a gente pode encontrar para ler essa tua dissertação, seria muito bacana. Então, a dissertação, ela está na biblioteca da UFABC, né? Então, tem eletrônico também. Aí, como você falou, cordelistas, trajetórias. Eu até esqueci o nome da minha pesquisa. Trajetórias e transformações. Isso. Trajetórias e transformações do cordel, né? A pesquisa está lá na UFABC, na biblioteca. E tem o artigo que eu escrevi com a minha amiga Ana, que está na revista Ponto e Vírgula, que é sobre maravilha. As mulheres no processo migratório, as mulheres cordelistas no processo migratório. Que é muito importante também, muito legal. Ai, Maria, sabe o que eu quero te pedir? A gente está com tempo aqui, mas eu quero te pedir para você dar uma palhinha pra gente. Aí você escolhe ou de cordel, ou de rap, ou mistura tudo, mas a gente quer ver a tua arte. Difícil, hein? Não sei o que eu escolho. Eu até abri aqui, deixa eu abrir aqui no computador. Eu fiz esse cordel, esses versos de cordel, né? Porque não chega a ser um cordel, porque não tem todas as estrofes. Mas era uma poesia, aí eu modifiquei para um cordel. Inclusive, eu vou agora, talvez o próximo mês, se a gente consiga, por conta da pandemia, lançar um álbum, né? E esse álbum vai ter umas 7 músicas, e entre elas, eu vou falar poesias e vão ter cordéis também. Ai, que lindeza! Então, se der tudo certo, né? Vai dar. Vamos ver. Então, assim, vai sair essa produção e aí tem esse cordel que eu fiz, que eu tenho uma letra de rap que fala sobre o Nordeste, né, sobre o Potiguar, então eu falo até do meu bairro, falo dos bairros lá e tal. E aí, antes dela, eu quero recitar esse cordel, esses versos de cordel, que chama Meu Nordeste Sonhador. Sou da terra Potiguar, no solo deste Nordeste, do imponente litoral de um lindo céu celeste, nas águas mornas do mar que me banha e me veste, onde sol e o luar brilham o dia inteiro, nosso sertão, um gigante cajueiro, terra linda de forró, povoléu hospitaleiro. Tenho berço cultural, de raiz aconchegante, desse estado acolhedor, sou natalense migrante, na Pauliceia radicada, do meu chão fui retirante. Terra de praias lindas e demandas pungentes, clamamos por atenção dos malditos governantes. Quem chega só vê beleza, o ar puro e natureza, necessidades alarmantes.
Mal sabem o que se passa dentro a fora nas estradas, casebres de lona e lata, pessoas aglomeradas, pescador aventureiro, viaja o mar por inteiro, navega nas enxurradas. Não tem valorização minha terra dividida em dois lados diferentes, quem lucra e quem endivida. Gente à beira do abismo, fruto do capitalismo, e desprezando a vida. Potiguares, lutadores, sem emprego, maltratados, e são nessas condições, vivem na tua pobreza, cortam cana com destreza, mal sabem, mas não perdem seus legados. Com alegria no rosto e um enorme coração, pois sabe que seu povo luta para ganhar o pão, sorridentes porque sabem, belezas da vida trazem um pouco de emoção. As terras, a natureza e o povo trabalhador, uma cultura arretada mostrando o seu valor, traga um pouco de encanto do Nordeste sonhador. Que coisa mais linda! Obrigada! Ai, Maria, olha, nosso tempo está estouradaço, mas eu queria te agradecer muito de coração por você ter vindo aqui compartilhar sua arte com a gente, compartilhar sua história de pesquisa, sua história de vida, que é uma coisa mais linda e super importante você trazer consigo suas raízes, honrar, né, as suas raízes e trazer e disseminar essa coisa maravilhosa que é o cordel e também falar do rap. Emocionante, então é um trabalho importante. Eu posso só falar uma poesia que tem relação com as mulheres, e aí eu queria fechar com isso, esse tema. Eu acho que é importante esse movimento que está acontecendo. Quero parabenizar todas as mulheres que estão nesse movimento. Eu acho que é uma referência de outras mulheres que também não são do cordel, mas que enxergam a cultura e a arte como uma libertação, né? E veem exemplos como esse. Então, tem uma poesia aqui que eu escrevi que também tem a ver com uma letra de rap. Eu falo ela antes de uma música, quando eu tô cantando. Então, é assim. Maria sai de casa todo dia pro trabalho. Deixa a junta pronta pro seu marido Carlos. Os dois trabalham na mesma empresa. Carlos de mecânico, Maria de costureira. Os dois saem cedo, pegam um busão lotado. A linha sempre demora, desde cedo acordado. Mas sabe a diferença entre Maria e Carlos? Maria de pé até tarde, enquanto ele já está deitado, fazendo a comida para o outro dia, bota os filhos para dormir, isto é uma agonia. Acorda cedo, limpa a casa, no trabalho a labuta, cuida dos filhos de Maria no cotidiano luta. Maria não tem vida, não pode curtir. Carlos, todo dia no bar do seu Assis. Chega em casa tombado, de álcool embriagado, batendo os filhos de Maria com o rosto espancado. São tantas Marias que já perdi as contas, vivendo desse jeito, perdendo as esperanças. Apanho todo dia pelas mãos de Carlos, que desde pequeno aprendeu o errado. Que servimos para servir, somos pedaços de carne, parimos filhos, nossa opinião não vale. Mas somos negras cavalas, da cor do pecado. Pode achar, mas sou a neta das negras que não conseguiram matar. Essa poesia na verdade, não é para dividir os homens e as mulheres, é para fazer um chamado aos homens para entenderem que existe uma cultura machista, a linha do capitalismo, que só serve para dividir. Então, quanto mais a gente dissemina essa opressão, a gente cada vez mais não se liberta de uma exploração que é de homens e mulheres, né, que o capitalismo faz. Então, a gente só perde com isso. Com certeza, fica aí o registro e a força que é essa tua arte, a força que você coloca nas palavras. Então, é isso, é o recado dado, e muito bem dado. Obrigada, gente, um beijo a todos. Querida, viu? Um beijo, a gente se fala. Grata. Obrigada. Também. Beijo. Beijo. Eu vou chamar agora a nossa segunda convidada, que é a Edmaria. Cadê Edmaria? Oi, tudo bom? Cheguei! Que fui bom. Jogada! Seja bem-vinda! Tem que virar a chavinha. Boa. Maria de um lado, Edmaria de outro, e vamos que vamos! Então, menina, mandaram que eu clicasse, eu cliquei e já caí na sala. Tá Beijo! pronta.
Boa noite, Grazi. Boa noite, seja bem-vinda. Eu estava aqui antes de Maria entrar, estava começando a falar de você, da sua história, contando que você é cordelista, mas eu não consegui concluir. Então eu vou deixar contar da sua história pra gente. Conta um pouquinho quem você é, a sua história de vida. Sei que você é cordelista e contadora de histórias também, né? Também. Eu começo dizendo que o cordel é uma expressão que cabe em qualquer lugar, rico em ritmo e oração, se espalhando pelo ar. Agora, com Graziella, ele veio becejar. Eu sou Edir Maria, nasci no velho sertão, bebendo leite de cabras, cresci naquele torrão. Na sombra do umbuzeiro, eu deixei meu coração. A água que eu bebia era pura e cristalina. Pelo Rio São Francisco, viajei quando menina. Hoje eu moro em São Paulo. E versejar é minha sina. Boa noite e vamos aos trabalhos. Meu Deus, olha que apresentação, hein? Isso. A poesia está presente o tempo inteiro, né? Na vida da gente. Né? Já entrou. Já entrei na vibe, É que a gente fica assistindo. A gente fica assistindo e já está aqui engatilhado, entendeu? Então, hoje a gente veio falar assim, eu sou também nordestina, venho lá do sertão da Bahia, né? E estou aqui em São Paulo há um bom tempo. E minhas atividades são várias, e no cordel eu estou precisamente há uns 5 anos. Então eu ainda sou nova. Mas o cordel está na minha vida desde criança, porque no sertão do Nordeste é impossível não se conhecer o cordel. Então, aí eu fui para fazer uma pós-graduação na Faculdade Paulista de Arte, e isso é para dizer como é que aconteceu esse meu artigo, né? Eu não tenho não é vasto como o da Maria, porque o meu artigo foi o encerramento de uma matéria de semiótica. Então, eu estava analisando a minha capa do meu cordel Alzheimer, que eu escrevi, que é esse aqui. Né? Eu escrevi depois de uma vivência, né, cuidando da minha mãe. Então, eu estava estudando, analisando esse cordel, e a professora disse, escreve um artigo. Eu falei, lascou. Vou escrever um artigo. Aí só tinha 1 mês para fazer isso. Então, não dava para fazer uma coisa muito elaborada. Aí eu até peço perdão, porque não é um artigo profundo pelo tempo que foi muito curto. E, a partir daí, eu resolvi, porque eu sou apaixonada por capas. Um pouquinho. Eu li teu artigo e ele é muito legal. Ele é muito gostoso, então não fale mal dele. É que ele pode continuar, ele pode se aprofundar, muito mais capas, sabe, históricas. Eu gostaria de fazer assim, um artigo bem mais amplo. Então, aí eu acabei escolhendo a evolução das capas nos folhetos de cordel. Aí fui para entender um pouco, né? E a história das capas. Então, no início, eu não sei se você tem aí, se consegue mostrar, eu acho que não, né? Eu tenho aqui o teu artigo, vamos só ver se dá para enxergar. Isso, essas são as primeiras capas, que são chamadas capas cegas, ou sem capa, porque aparecia só o nome do autor e o nome do livreto. Alguns casos que tem essa foto da figura, né, do autor. Isso aí, quando o João Martins de Ataíde comprou os direitos das publicações do pai do cordel, Leandro Gomes de Barros, depois da morte dele, eles resolveram dar uma mudada, o João Martins de Ataíde, que ele era o camarada que ele queria fazer dinheiro também com o cordel. Aí, a partir daí, ele pensa em melhorar, né, a apresentação do cordel e começa a colocar gravuras, tá vendo? Gravuras, cartões postais, ele começa a fazer ilustrações.
até começa a contratar, tá vendo? Oh, isso mesmo, as ilustrações, e começa a contratar caricaturas, né? Aí vai, ele é um grande editor mesmo, e vai de vento em popa. Até que nos anos 40 e 50, os outros editores, escritores de cordéis, descobrem também a xilogravura, que foi a partir de 40, 50. Apesar de ser uma história milenar da xilogravura, ela fez morada no Nordeste muito bem. E passou a ser usada mesmo e até baratear o custo do folheto. Então, a partir disso, eles começaram a fazer cordel xilogravura, e ficou até hoje, tem esse vício, que as pessoas acham que só é cordel se tiver xilogravura. Então, é um trabalho para a gente dizer para o povo que cordel é o texto, né? E que a capa é um suporte, né? Que começaram, dependendo da mudança de contexto social, da evolução, elas começaram a ser modificadas. Aí a gente até hoje sofre. A pessoa chega lá para comprar o cordel e diz, mas não tem xilogravura. Aí a gente tem que explicar. O cordel é o texto, é o que está aqui dentro, na sistematização do cordel. Isso aqui... né? Tem que dar explicação, porque eles estão muito atrelados um ao outro, só que os dois têm vidas independentes. É um casamento moderno, entendeu? Se deram muito bem, mas não são monogâmicos. Então... Definição! Cada um segue seu caminho. Mas aí, vem depois, lá para os anos 50, 60, a Prelúdio, que era uma editora grande, né? Que acabou sendo comprada e tornou-se Luzeiro, que é aqui em São Paulo, é uma das maiores, e ela foi ousar, né? Vou usar, agora vou mudar. Aí começou a fazer as capas em policromias, quer dizer, várias cores, coloridas, e com isso, o que é que elas fizeram? Começaram a ganhar um número muito grande de leitores. Aí dizem as más línguas que a Luzeiro levou à bancarrota muitos editores que não conseguiam competir com a Luzeiro, porque começou a ter essa preferência, né, pelas capas coloridas. E eles começaram a fazer coisas realmente bacanas, né? Aí teve uma época também que usaram fotos de artistas, né? Nada a ver a foto, mas só porque o artista era conhecido. E tem um casal bem conhecido. Isso mesmo. Aí usavam, não tinha nada a ver com o contexto lá da história, mas chamava atenção. Então, aí a partir daí vem aquela coisa, aí as coisas vão evoluindo, e o cordel também, o cordel cada vez mais forte, mostrando que é uma literatura que veio para ficar. Então, o Vardeci Nascimento, ele é da Luzeiro, né? Ele é o coordenador de edição da Luzeiro. Então, ele sempre diz assim, o cordel é tão forte que ele cabe em qualquer lugar, assim, então qualquer estilo dá para usar, para melhorar a cara do cordel, porque ele já está aí. Ele é uma poesia forte, ele tem um nome, né? Mas aí, por que eu acabei nisso? Porque eu sou uma apaixonada por capas. Então, a capa do cordel, para mim, passou a ter uma relação muito grande. Eu sei que o texto é o que vale, mas o meu texto tem a ver com a minha capa. Então, eu comecei a usar minhas capas de uma forma assim, já falando para o público o que é que ele pode ver lá dentro. E tem toda uma interpretação também. Foi por isso que foi para a semiótica, porque tinha a simbologia das coisas.
fazer uma pergunta. Você começou a escrever cordel antes da sua pesquisa ou foi durante a sua pesquisa na academia? Como que funcionou? Não, a pesquisa foi agora, no final desse ano. Por isso que não pôde ser publicada, porque entrou a pandemia. Entendi. A faculdade a gente estava iniciando, aí entrou a pandemia. E não pudemos publicar. E a gente começou a ter essas aulas, né? Você já escrevia, aí por isso que você veio pesquisar sobre. Isso. E tudo começou a partir dessa capa minha do cordel, que é a peleja, do Alzheimer com o juízo, que é a doença. A peleja, dentro do cordel, como você está no meio, você sabe que é um duelo, é uma briga, é um questionamento, para ver, no caso aí, o Alzheimer vai ganhar, né? Que a ciência ainda não chegou e dominou. Então, eu sou apaixonada por essa capa. Você consegue aí criou a capa para a gente ver? Ou tá colado? Aqui tem, dá para ver? Sim! E quem aí, capa? Isso é um artista plástico de Olinda, Walter da Mata. Ai, que lindeza! Então, aí meus cordéis passaram assim. Aí eu comecei a desejar xilogravura. Porque, assim, todos os folhetos que eu fui fazendo... Peraí, só para pegar aqui para mostrar. No seu tempo! Enquanto isso, eu vou te contar. O seu processo criativo, como que ele se dá? Você primeiro, então, pensa na capa para depois desenvolver o texto? Como que funciona? Das duas formas. Às vezes, alguém me dá uma sugestão, é aquela coisa do sentir. Aí eu sinto que é um momento... Da pandemia eu não quis fazer nada, não. Eu fiz uma história de amor um pouco triste. Mas eu não quis falar da pandemia, porque pra gente... para o Cordel Cantante, a pandemia foi muito bacana, que a gente produziu muitas coisas. Então, aí o cordel vai desde um desenho, que aqui é quase um desenho infantil. Essa aqui é uma história, é uma biografia de um amigo. Linda essa história. Aí vem também Frida Kahlo, que é uma pintura do mesmo artista plástico, Walter da Mata. Esse aqui também, Walter da Mata, é outra pintura. Este é uma pintura à mão. Dá para ver ou está brilhando? Para ver. Quase infantil. Esse é outra tela, do Walter da Mata. E essa, eu queria muito uma xilogravura. Aí o sapo sindrômico. Essa xilogravura é de uma criança de 7 anos. Jura? Olha, gente, ela é neta de um xilogravurista na Natividade, que mora, acho que é na Bahia. E agora eu me apaixonei pela xilogravura. Aí encontrei um rapaz, o Jefferson Campos, lá do Rio Grande do Norte. Aí ele fez a xilogravura, que vai ser a minha capa da Clarice Lispector, que eu estou fazendo. Ficou uma coisa linda. Então, aí eu quero dizer assim, que você pode ter todas as coisas, assim, o suporte para ilustrar o teu cordel. Interessa também se tem uma história que vale a pena. Mas, olha, eu sei que as minhas valem. Eu gosto... tenho aquela preocupação de fazer dentro da sistematização, né? E porque você não pode quebrar, tem que ter a coisa oficial. Mas como eu gosto de provocar, e essa coisa da contação de história, você contar uma história com 32 estrofes, é impossível. Até para você fixar isso na sua mente, como para as pessoas aturarem. Então, eu comecei a criar o Pocket Cordel, que é histórias curtas, tipo show. Né? Então, aí
Não, É muito interessante. adorei o termo pocket cordel. Eu posso roubar para mim? Pode. Ó, aí tá saindo isso aqui, ó. São 5 historinhas. Que lindo! Cada uma tem 15 estrofes. E vem elas também têm necessariamente que ter uma música, porque é um pequeno show, né? Que Aí, o pessoal até fala assim, mas por que esse negócio de pocket de cordel? Eu disse, olha, eu podia colocar pipoco, né? Pipoco com a cor ligeira, mas aí eu lembrei da história de Ariano Suassuna com o Chico Sainz. Porque o Chico Sainz era fã do Ariano, mas o Ariano não suportava estrangeirismo. Aí o Chico disse, mestre, mas eu estou atravessando a fronteira. Então, mestre, não tem nada a ver. Porque, assim, na verdade, era uma mistura não sei se tu sabe da história do Chico, o movimento Mangue Beat. Então, essa mistura, e foi tudo de ritmos nossos. Então, ele disse, não, é brasileiro, só o Sainz. É uma forma de você também chamar uma atenção, porque, não sei se alguém já falou, mas o povo da nossa terra tem um pouco de vergonha da nossa arte. Eu vou, às vezes, lá para a Bahia, o povo tem vergonha quando tem um repente. Aí eu digo, vamos comigo. O povo fica com vergonha, o povo da terra. Aí prefere... É sério. Tem que ser ou do meio, ou uma família que já tem isso enraizado. Aí o povo diz, mas você... é a realidade. Aí você chama para assistir um circo barato, o povo não vai, porque tem vergonha. Só vai se for aquele circo que até faliu, né? o bonitão aí internacional. Então, Isso. É curioso. Pro lado do certo, tem lá, você foi em São José do Egito. Lá é berço. São José do Egito, né? Mosteiro também tem muita coisa. Mas já tá respirando poesia. Lá, né, o povo fala assim. Aí você chega, a tua família derrubada, que eu digo isso para o povo da minha família. Vamos comigo, eu quero ver ali. Tinha um programa na rádio que tinha 2 repentistas. Aí ficaram com vergonha de ir. Você sabe então, que você está falando isso, eu estou me lembrando de uma coisa muito engraçada. A primeira vez que eu fui a São José do Egito, para o festival Festa de Louro, estava na Festa de Louro, lá na praça, né, onde sempre acontece, tinha muita gente e tal, e estava super legal, super lotado. Mas a gente não tinha conseguido o hotel em São José do Egito, então a gente ficou em Teixeira. E aí, quando a gente estava voltando para o a gente passou em frente de um super show que estava acontecendo de, não sei, de uma dupla. Eu não lembro se era sertanejo ou se era de coisa. Eu sei que era alguém muito top. E aí também tava lá uma galera, cidade. Então eu falei assim, gente, olha que curioso. Metade da cidade lá na poesia, nos saraus. E aí tem uma outra galera de São José do Egito que tá do pop, né? Então eu achei muito curioso ter isso. Assim, o pessoal da velha guarda da minha família era aquele povo que gostava de coco, tocava, dançava. Quando eu era criança, eu até tinha medo de roda de coco, que eu achava que era uma briga, entendeu? Mas, assim, essa geração agora gosta mais da coisa mesmo estrangeira. Lá, estou falando da minha parte. Senão, daqui a pouco o povo vai dizer, você está falando mal do Nordeste. Mas, assim, tem aquela velha história. É o que está na minha proximidade. Então, eu tenho que ser resistente, porque eu fico sozinha numa luta. Aí, você não desiste, aí o povo começa a respeitar, sabe? Sim. Mas, a princípio, é muita crítica mesmo, entendeu? Mas... a gente vai levando adiante e com esses novos compromissos, né? Que agora é um novo compromisso a gente entrar nessa luta
E ela Sim. está dando resultado, esse cordel sem machismo. Está dando resultado, você vê. Muitos encontros, a gente está conhecendo muita gente, muitas descobertas, Quanta e de repente, muito, muito. Você foi uma delas, né? Sim. E ela foi muito assim. Dani também gostou demais de você. Oh, eu que amei vocês. Eu todo dia agradeço. Falo, ai meu Deus, que lugar maravilhoso, que pessoas maravilhosas. Menina, a gente tem, né? Porque acho que a gente está no amor nessa história. Porque se você entrar com outra pretensão, você perde as forças no meio do caminho. Tudo assim, tudo que a gente faz é com muita luta, assim, é nosso suor, até vender, ir para as nossas feiras, né? O cordel, de 2 anos para cá, ele desabrochou aos olhos da maioria mesmo, porque quando ele foi reconhecido... Maria, né? Recentemente que ele foi considerado um patrimônio nacional, então isso deu uma amplitude, né? As pessoas Deu. a conhecer um pouco mais, embora ainda estejamos muito no começo de disseminar o que é o cordel, mas deu mais visibilidade. Então, isso Deu, sem dúvida. Nós tivemos um feito que, eu digo assim, foi extraordinário, que foi desde lá da Flip. O museu, a Casa Museu Emma Clabin, nos convidou para a Semana dos Museus, lá nos Jardins. Então, a arte popular estava lá. Então, elas quiseram dizer, porque eu disse, olha, o cordel está chegando nas elites. Aí ela disse, não, não é bem assim. Eu digo, é assim, querida. Porque os jardins, porque eu fui para dar entrevistas e tal, e eu falava bem isso. Os jardins abriram a porta porque era uma curiosidade, saber o que é aquilo, né? É lógico que eles foram lá conhecer, eles têm esse entendimento, né? Mas nós não adentrávamos a esses lugares. Isso é real. Politicamente não é correto dizer isso. Gente, se a gente parar de falar as verdades, aí vai ser difícil, né? Tudo muito marginalizado, ainda é bem marginalizado, mas eu acho que inclusive esse movimento que está rolando, né, do Cordel Sem Machismo, eu acho que é um movimento de resistência muito importante. E eu acho Foi que bacana. está conseguindo disseminar cada vez mais. Então, sem dúvida, é muito forte, é muita força, né? São muitas vozes. Muitas vozes cantando. São muitas vozes cantando um só mantra, né? Né? Oi! Pronto. A gente não pode terminar essa live sem você dar uma palhinha, né? Então, eu escolhi porque, como eu te falei, a história do artigo partiu dessa capa do Alzheimer. Então, eu escolhi contar um pouquinho. Brinca de roda de fada, vira tua casa, espalha brinquedos, brinca com teus medos, tenta ser feliz. Joga o jogo da vida, viver pela aventura contida na vida de toda essa gente que habita esse país. Beijo, sabor, chocolate, fonte de energia, sabor, aventura, paz e harmonia, com sabedoria, sempre ser feliz. Brincava de boneca aos 90 anos. Sua meninice será para sempre. O Alzheimer chegou terrivelmente e alcançou Dona Alzira, a minha mãe. Durante o tempo, ela ficou sem ser dona de si, das decisões, do pensar. Quando anoitecia, Dona Alzira sentia medo da noite. Descobri que era síndrome do pôr do sol. Desde então, não deixei mais que o sol fosse embora sem que eu acendesse
todas as luzes. A saciedade também foi outra coisa que foi embora. Ela comia e não lembrava. Então, todas as pessoas que chegavam, ela dizia: não botei nadinha na boca até agora. Essas pestes querem me matar de fome. E tinha acabado de almoçar, de lanchar. Então, ela também não gostava de ficar sozinha. E ganhou essa boneca, que era para fazer companhia. E ela conversava com a boneca. Ela conversava, mas não tinha resposta. Então, ela ficava estressada. Um dia, chegando em casa, ela estava chorando. Ela estava chorando e disse: essa menina não fala. Ela é moca. Não sei se você sabe o que é moca. Moca é que não ouvir. Não me responde. Eu pergunto do pai e da mãe que sumiram na Lapa do Mundo e essa menina não responde. E veio aqui um médico e disse que está dando água na cabeça dela. Precisa de uma operação. E eu não tenho dinheiro para pagar. Ai, começou a chorar. Então eu chegava e dava um abraço. Porque esse é que era o remédio da dona Alzira. Então, com a nossa mente sã, essa vida é um paraíso. No entanto, se adoece, é enorme o prejuízo. É chamado de Alzheimer, quando enfraquece o juízo. Os guizos se apoderam como cascavel da presa, fazendo da sanidade a sua vítima indefesa. Os guizos, plenição, passeava pela vida. Ao perceber que na rua tropeçou em uma pedra, a queda foi garantida. É o Alzheimer chegando na vida de quem brilha. E assim surgiu esse cordel, que foi a história da minha mãe e essa discussão do juízo e a doença. A doença ainda ganha, por enquanto. Obrigada. Ah, que homenagem linda, gente. Oh, eu que te agradeço, querida, que não podia ter terminado de forma melhor. Me emocionei porque lembrei da minha avó, foi exatamente o mesmo processo. Depois uma tia também tinha as bonequinhas, também dizia que estava passando fome. Lembrei muito delas, mesmo processo. E eu fiz assim, acabei fazendo alguns episódios, tudo de histórias que aconteceram com ela. Aí eu fiz um canal e contava os episódios como história e sempre deixava uma dica do que você poderia melhorar, no caso, para ela. Tem uns problemas sérios para tomar banho, né? Não querem tomar banho. Então, todo dia está indo embora. Aí eu tenho as histórias que eu conto, eu transformei em histórias. E depois dou uma explicação no final, porque a coisa é bem intuitiva. A medicina ainda não te dá os caminhos para você resolver de uma forma que a pessoa fique feliz e bem cuidada. Porque a gente também cansa, né? Mas eu queria ter terminado mais alegre. Eu acabei fazendo uma coisa meio... Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Fala pra gente qual é esse canal que você conta as histórias pra gente poder acompanhar. É no YouTube? Crônicas do Dr. Alzheimer. Aí Crônicas tem uma bonequinha. do Dr. Alzheimer. Isso, Tá. aí tem uma bonequinha, porque tem vários, como é um tema que as pessoas procuram muito e colocam muito na internet, aí o meu lá é uma bonequinha, cor de rosinha. Pronto, essa é a boneca, a foto dela. Essa coisa aí. Beleza. Assim a gente consegue te achar e ouvir mais as suas histórias. Então, mas lá só tem de Alzheimer. Tá. Inclusive, aí, né, tem umas histórias interessantes, que foi o lançamento desse cordel, foi lá na Galeria Olido, então teve uma festa temática, aí tem várias pessoas contando histórias, todas relativas ao Alzheimer. Com essa temática. É interessante. E Tá bom, tão recorrente, né? Tão recorrente, é tão presente. Infelizmente, é uma coisa que cada vez mais
a gente, né, vai aprendendo a lidar. Mas lá é uma forma lúdica de falar do problema, não tem choradeira, não. Sim, eu acho que esse é o processo da cura, né? A gente transforma as dores em arte e tá tudo certo. Tá tudo certo, e é assim que eu vou fazendo. Inclusive, o nosso TCC meu e da Cleusa, quando a gente fez contação de história, foi sobre um grupo do Cresce, que ela é a... Como é que chama? Educadora? Arte educadora. Tá. E processo de cura. E foi assim com relatos, e a gente fez um TCC falando disso, que as histórias curam. Então, história na gente. Quando a gente tiver uma coisa que está doendo, escreve e transforma em história. Bora, exatamente. Bora fazer arte. Vamos. Maria, vamos combinar uma coisa? Faz mais uma contação pra gente terminar. Dá mais uma palhinha pra gente. Conta mais uma historinha. Te peguei muito de surpresa. Foi. Eu não preciso então contar mais alguma coisinha pra gente, só pra gente degustar mais um pouquinho da sua arte. Eu tenho um pocket da Maria Bonita, mas aí eu teria que estar meio a caráter para ficar mais interessante. Esse aqui é o ensopado de Joaninha. Eu vou ler, ele é pequenininho. Tá? Esse é infantil? É infantil, só que é em quadra. Aí a gente eu adoro. Eu descobri recentemente que você faz cordel infantil e eu já tô fissurada na sua arte, eu já quero você pra mim. Você tem um canal, né, de Então, história. a gente tem um canal de bate-papo com autoras da literatura infantil. Aí eu tava conversando com Dani essa semana, aí ela falou de você, eu falei assim, já vou ficar de zóio e Edmaria, que eu vou pegar Edmaria pra mim. Não, porque assim o tempo é curto. Aí eu teria, lendo é muito sem graça. Eu vou falar o da Cici, não vai ser verso. Mas eu conto a historinha, que é uma historinha muito interessante, que ela trabalha essa questão ambiental, né? Cici é uma Maria Farinha, que você foi lá no Nordeste, você conhece. Ela é parente do Siri, né? Ela é chamada de Siripidoca, e ela é a garantia, oh, meu Deus. Peraí que eu já lembro a palavra. Que a garantia que a praia está limpa. Então, essa Maria Cici, de verdade, eu fui para Maracaípe, lá vizinho, aquela praia bem conhecida de lá, meu Deus. Maracaípe é mais desconhecido. Porto de Galinhas. Tá! Então, Maracaípe fica depois de Porto de Galinhas. Uma praia super sossegada, assim, deserta. E lá eu encontro essa Maria Farinha, correndo feito louca na praia, né? E quando eu me aproximei, ela se escondeu, né? Porque ela tem as patinhas que ela rapidamente cava tocas e se esconde. Aí eu passei e ela saiu de novo. Aí eu olhei, ela disse, eu tô precisando sair disso aqui, eu não aguento mais, gente. Sabe, essa mesmice, é o mesmo som das ondas do mar, eu preciso sair, eu preciso ver badalação. Aí resolveu vir logo para onde? Para São Paulo. Aí queria conhecer São Paulo, mas não queria ir lá para o litoral. Ela queria vir logo para a capital, porque ela queria badalação. Aí o grupo o Cardume de Bagres, que veio trazendo a Maria Farinha, deixou ela logo ali na ladeira Porto Geral. Viu ali, olha, em maus lençóis, ela viu aquele monte de pés, sapatos de todas as cores. Aí ela olhava para cima e dizia, gente, eu tô aqui, vocês vão me machucar. Mas ninguém dava atenção a Maria Farinha. Maria Farinha correu e disse, eu ouvi falar que tem um rio Tietê. Correu. Quando ela viu, cadê o rio? Ela dizia, gente, cadê o rio? O rio estava petrificado, cheio de bagunça, de lixo. E ela olhou aquilo e disse, eu não posso, eu vou morrer porque eu sou da pureza.
E ficou ali esperando, pegou uma carona num caminhão-pipa que ia lá para Santos. Olha para onde ela foi. Então ela foi de carona, quando chegou lá que ela respirou a maresia, ela se sentiu em casa. Quando amanheceu o dia, que essa Maria Farinha foi passear na areia da praia, um monte de criança, cachorro, nunca tinham visto aquela coisa, e saiu correndo atrás dela. Ela saiu disparada, desesperada, tentou cavar a terra, mas era aquela terra compacta, e ela não estava acostumada. Ela saiu correndo e se desesperou. E se escondeu nas pedras, e ali começou a cair a tarde, e começou a esfriar. E ela começou a ficar triste e a chorar. E ela dizia, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá? Cadê as aves? Eu quero voltar! Aí ela se desespera. Mas o Criador foi tão bom, mandou a ajuda do céu. Uma baleia, que todos os anos ela ia com a família dela para o arquipélago Fernando de Noronha. Elas iam casar e ter filhos. Pegou, deu uma carona a Cici e viajaram por aquele litoral maravilhoso. Quando chegou em Pernambuco, Cici respirou aliviada. E ela percebeu que o paraíso era ali, na sua casa. E assim termina a história da Cici. Ai, que lindeza, meu Deus, com certeza. Você pegou de surpresa. Porque assim, quando a gente conta a história, a gente vem toda, né, no aparato. Mas olha, eu vou te falar, foi maravilhoso. Amei a sua história, amei o jeito que você contou. Dei umas belas, umas gargalhadas. Mas ela tem agora a musiquinha também, da Maria Farinha. Tá ficando bem sofisticada essa historinha. E ela tá aqui, naquele pocket, nessa caixinha. Ela tá aqui. Aí é todo em verso. E é super interessante. Mas você pegar histórias em verso é mais difícil, viu? Você Com certeza. E me fala uma coisa, esse pocket a gente consegue comprar? Onde que a gente consegue encontrar? Não, ele está indo para ser feito agora, para ser impresso. É novinho. Eu só tenho as caixinhas. Ah, entendi. Ainda está indo para... tem a Maria Faria nesse formato. Mas importa. Que legal. Esse daí a gente pode comprar. Pode. Mas aí eu sempre ia para... O nosso ponto era na República, né? Todo domingo. Sim. Ou então pelas redes, né? Manda falar e quando os Correios voltarem... É lindo. Sim. Esse. Ele é porque eu resumi um pouquinho por conta do tempo. E esse aqui, ele também é bem apaixonante. O sapo sindrômico. Assim, esse que é da capa que a criança fez, a Chilo. A criança. E engraçado que o preço que ela recebeu, ela comprou o material e fez uma oficina. Voltou. Aí, com o dinheiro dessa Chilo, ela comprou o material e fez uma oficina para outras crianças. Você acredita? Jura? Então, gente, que história linda! E ela mandou uma outra, que é a Princesa e o Sapo. Ela fez e mandou de presente essa. Gente, que riqueza! Aí, ele tem saber. E a história desse sapo é muito bonitinha também. E tem esse grito aí de vamos cuidar da natureza. Sim. Né? E a síndrome dele era que ele tinha sido príncipe um dia. Então ele não tem a identidade dele, tá complicada na lagoa. Toda vez que começa a chover, ele corre, porque ele não pode machucar a pele. Porque todo mundo lá na lagoa, chuá, e ele correndo. Ai, gente, me perdoe, mas eu não posso danificar minha pele. Como é que eu vou me apresentar diante da minha princesa? Que ele vivia, então ninguém aguentava mais. Por isso que ele teve o apelido de sindrômico.
Ele tinha a síndrome principesca. Aí ele tá o tempo inteiro com isso. Eu já fui um príncipe, uma bruxa, aquele papo furado. Então, quando chovia, ele pulava fora da lagoa. Era antipatizado pelos coleguinhas. Um certo dia, ele vê... Olha, tu queria uma história, tô dando outra. Ele vê uma luz... Você gosta de historinha. Vê uma luz lá no final e ele sai croc, 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 pulando, pulando. Chega lá, se coloca na área da casa, né? E fica ouvindo vozes. Então ele diz, ai, minha princesa deve estar aqui. Aí ele diz, como é que eu vou chamar a atenção dela? Aí ele sobe mais, num parapeitozinho que tem assim, e começa, sapo cururu, na beira do rio. Aí a moça ouve aquilo, e ele escuta uns passos, aí diz, ai, ela já está vindo. Quando abre a porta, a menina dá um grito, se apavora, porque aquela coisa asquerosa, aí ela diz, mãe, traga um sal, para eu colocar nessa coisa asquerosa. Então, ele fica decepcionado, porque ele esperou a vida inteira por essa princesa. E é tratado dessa forma, a mãe da menina chega e diz, que é isso? Você tá louca? Onde você aprendeu que tem que se jogar sal nos sapos? Você não sabe a importância que eles têm para nossas lagoas? Não é por conta disso, deles terem desaparecido lá de Mariana, com aquele acidente, que a gente começou a ter malária, chikungunya, porque eles destroem o mosquito. Aí a menina fica assim, aí o sapo olha para a menina e fica decepcionado. Oh, princesa! Aí a mãe diz assim, ai, sapinho, nós precisamos de você. Aí dá um beijo no sapo, a mãe. Aí ele diz, eu virei príncipe, eu virei príncipe. A mãe da menina olha para ele e diz, sapinho, você também não aprendeu nada? Já não existe mais, meu filho. O último que tinha até abandonou lá em Londres, desistiu do castelo. Você é muito mais importante na sua lagoa. Vá buscar essa sua identidade e vá ser feliz. Aí o sapinho olha assim para um lado e para o outro, e ali ele se identifica e volta para a lagoa dele. E até hoje está lá, pulando e fazendo sapinhos. Ai, meu Deus, amei! Ai, Edmaria, que delícia conversar com você e poder ouvir suas histórias. Eu vou preparar umas legais assim para você. Preparar. Os pockets são legais. Olha, eu já quero mais, já quero ouvir muito mais e quero te agradecer por estar aqui com a gente, pela generosidade de estar compartilhando um pouquinho da sua história, passando também pela vida acadêmica, fazendo essa catalogação das capas, que é uma coisa importantíssima você fazer, né? A gente vê a transformação das capas do cordel. Achei super interessante seu artigo. E obrigada por estar presenteando a gente com essas contações maravilhosas e divertidíssimas. Vamos marcar mais vezes, tá, Grazi? Com Obrigada. Tá? Obrigada de coração, viu? E também quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando a gente. Lembrar que essas lives têm acontecido durante esse mês, começou na verdade no mês passado, e elas ainda vão continuar acontecendo. Então, fiquem ligados na programação do @Cordel Sem Machismo. Vai ter sempre uma live nova, sempre com pessoas bacanas, igual Edmaria, igual Maria Pessoa. Então, venham sempre visitar a gente, que a gente está aqui resistindo. Boa semana para todo mundo. Boa semana, obrigada. Um beijo, querida. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.